Quero convidar os irmãos a fazer a leitura, Jeremias capítulo 18. Nós vamos repetir do versículo 1 e vamos até o versículo de número 6. Podeis ficar assentados, mas abram as suas Bíblias, mantenha-a aberta. Eu gosto de anotar. Lembro de uma vez de um sermão que o saudoso pastor nosso também, dos irmãos aqui da maioria, pastor Heber Vasconcelos, quando pregou o frasco e o perfume, lá em Romanos capítulo 5. E quando eu pego minha velha Bíblia, aquelas primeiras, está lá anotado esse título e também algumas partes daquilo que nós chamamos de esboço, eu consegui anotar. Faça isso é bom para o nosso exercício, quando chegar em casa, a gente rever, melhorar, claro, e assim deixar Deus trabalhar. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao de número 6. Se você achou o livro correto e o capítulo correto, vai concordar comigo nestas palavras. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como o barro na mão do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida, mas queremos, Senhor Deus, agora ouvir a tua voz. Venha, Senhor Deus, usar este servo como instrumento, para que seja feita a tua vontade através dessa mensagem, para alcançar os corações dos que estão ouvindo ou assistindo, e assim o fazemos em o nome de Jesus. Amém. O pastor me apresentou como pastor da Igreja Batista no Riacho Fundo 2. Nós, em outubro do ano passado, nós decidimos nos aposentar da presidência da igreja. Chamamos de jubilado. E temos servido algumas igrejas, participado de algumas mensagens, a convite dessas igrejas. Estamos prontos para servir, continuar servindo a obra do Senhor, porque o pastoreio não se aposenta. O pastor não se aposenta. Até o Senhor levar aos céus, ainda é aquele servo do Senhor pronto para falar, para levar a mensagem. Mas estamos aí prontos para trabalhar, talvez ministério auxiliar, revigorar outras igrejas, ajudar outras igrejas. Já participamos em 2 processos de nomeação de novo pastor, de sucessão pastoral, e somos gratos a Deus por isso. Bom, foram 40 anos que estamos nesse caminho como no serviço do Senhor. Começamos na década de 80, 82, 83, lá na congregação Jardim do Ingá, hoje Igreja Batista Palavra Viva. Aliás, alguns irmãos de lá estão congregando conosco lá no Riacho Fundo. Depois de 40 anos, reencontraram o seu antigo pastor. Passamos por outras igrejas também, trabalhamos algum tempo na congregação da Igreja Memorial ali no Lago Sul, na QI5, eu vejo algumas ovelhas estão sorrindo ali. Durante algum tempo estivemos lá e estiveram conosco colaborando. Que bênção, aquele tempo, 2 anos, ou um pouquinho mais, somos gratos. Este pastor foi quem preparou, nos convidando então para a consagração, fez o convite ao concílio, depois fomos consagrados ao ministério. Inclusive a Bíblia que eu uso tem aqui a assinatura dele, dessa ocasião especial da nossa consagração
ao ministério da palavra. Outras igrejas também nós trabalhamos, hoje a Igreja Batista Conexão da Ceilândia, a Igreja Batista, Primeira Igreja Batista ali ao lado do Parque Mingone, e pastor Fernando também trabalhou conosco, nos levando para aquela missão. Igreja Batista Novo Horizonte, Igreja Batista Riacho Fundo 2, e de lá então resolvemos aposentar da presidência, mas continuamos ativos servindo ao Senhor. Portanto, é uma alegria estar de volta com esta igreja. Pastor, quando nós lembramos daquele momento, há 8 anos atrás, eu estava conversando com o irmão Rubinho, eu contei uma coisa, ele não sabia, e por isso que eu falei, é uma história longa, o que esta igreja passou, o que essa igreja vivenciou, momentos realmente tensos, momento em que falou, pastor, aquela irmã ali, que está nos acompanhando, está doente, está em depressão. Foi um momento realmente que precisava o Senhor agir de uma forma firme, visivelmente operando no grupo daqueles irmãos que não desfaleceram, se mantiveram em pé. Vamos continuar, vamos fazer cultos lares, realmente estive em vários, e um desses cultos surgiu a ideia, aí me chamaram, pastor, que tal se nós passarmos então a congregar como membros lá da Igreja Novo Horizonte? Estamos longe, vai ser impossível todos, eram 60 e não sei quantos quilômetros daqui até lá, mas queremos continuar de reunindo, mas como membros. Lembro que eu peguei certas vezes, o pastor preparou, eu acho que eram 72 cartas, ia ter uma assembleia, falei, pastor, pega os dados aí, ele preparou. Antes eu fui lá na igreja anterior onde eles participavam, e diante do pastor que estava nos atendendo, joguei 72 cartas. Pastor, o que está acontecendo? 72 cartas de uma vez só. Algo errado estava acontecendo. E sem graça eu não soube explicar. Realmente nós recebemos, irmãos, e Deus assim operou desde aquele momento, desde o momento em que começaram a se reunir como igreja, como congregação, como grupos, pequeno grupo de adoração, de estudo da palavra, Deus tem operado nesta igreja. Por isso nós nos alegramos quando aqui voltamos, e Deus realmente tem coisa ainda formidável, maravilhosamente para fazer com os irmãos. Eu sei que há uma batalha que os irmãos estão procurando, há uma necessidade atual, e creiam, Deus está já agindo. Basta manterem suas vidas ao pé, ao altar do Senhor, o servindo, consagrando a sua vida, continuando adorando, e assim, nas mãos do oleiro, ele vai trabalhar nesta igreja. O livro de Jeremias é um oráculo, tanto de punição, porque fala dos pecados, põe à mostra os pecados da nação, mas também é um oráculo de salvação à casa de Israel. Porque ele fala, eu posso fazer algo, um renovo, transformar, fazer tudo de novo para que possam recomeçar. E é esta visão que o profeta tem. Já eram os últimos dias de Jerusalém, os últimos dias do chamado primeiro templo. Interessante que estava na idade do ferro, em que começaram a desenvolver para fins bélicos, usavam o ferro para isso. Então toda a produção era para atender, porque a necessidade de avançar, expandir reinos, tomar outros reinos. E com isso, a necessidade básica do povo ficou no barro.
Utensílios que poderiam ser feitos de ferro eram de barro. Daí os oleiros eram prestigiados. Então, tudo que era necessário para o dia a dia da família, procurava-se um oleiro. E ali fazia esses utensílios para a sobrevivência. E ali trabalhava com barro. Eles faziam um molde com as suas mãos, davam forma, começaram a criar. Aliás, o mesmo termo desse de fazer moldar com as mãos, é o mesmo lá em Gênesis, quando o Senhor Deus criou o homem, pegou o pó e com suas mãos também formou o homem. É interessante, é a mesma raiz hebraica, esse formar ou criar. Lembro que certa vez nós tivemos, alguns anos atrás, eu acredito que 5 anos, em um hotel chamado Hotel Tauá, ali numa cidade mineira chamada Araxá. Hoje tem um bem próximo aqui. Quando nós estávamos lá, eles disseram: nós estamos inaugurando uma ali em Alexânia, pertinho de vocês. Vieram tão de longe, nós estamos inaugurando um ali pertinho de vocês. E lá nesse hotel, muito bonito, um campus muito grande, tinham várias piscinas, várias salas, e uma delas tinha escrito lá, a sala de agioterapia. Agioterapia. E ali você tomava um banho em uma lama, e dizia que era bom para reconstruir os tecidos, para a cicatrização, oxigenação. E ali você mergulhava tinha vários tipos de tanques de uma lama especial ali das proximidades. Era uma ciência agioterapia. O homem foi feito do pó. O homem assim foi moldado da terra. E a água, a essência do nosso corpo, que encontramos também na terra, no barro. E diz o profeta: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nós falamos pela manhã sobre esse termo, e assim nos expressamos que a roda representa a roda da vida, da nossa vida, e o Senhor então está trabalhando dia após dia, sem parar, porque ela não pode parar, está sempre rodando, movimentando com os seus pés, mas com as duas mãos, cuidando para que possa dar a forma conforme é bom ou parecia ao seu coração, conforme a sua vontade. Também falamos que o barro deve ficar no centro da roda, que se ficar na ponta, ele roda e cai fora. Não tem como trabalhar. Deus não tem como trabalhar na sua vida se você não estiver na sua presença. Se não buscar e deixar Ele, então, como o centro, para que possa te moldar e fazer um novo vaso. Com os pés se move a roda. Com as mãos se molda. Mas também tinha outro elemento, com os olhos ele vigiava. Apareceu uma rachadura, apareceu uma pedra, coisa assim, com os olhos então ele ia ali limpando, tirando, para que fizesse uma obra perfeita. E assim o artista, o Senhor, naquela imagem, estava trabalhando com aquele vaso. Afinal, o que há de especial nas mãos do oleiro? É o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Primeiro, nas mãos do oleiro, a bondade e misericórdia. Diz que ele estava fazendo a sua obra.
Queridos, nós éramos pó, pecado, vivíamos na lama do pecado. Deus trabalha, pega, limpa, começa a purificar. Molha, se for preciso, ali a terra, o pó, para que se torne uma massa maleável. Aí nos faz um novo vaso. É por causa da sua bondade, da sua misericórdia, que Ele continua trabalhando com vidas e conosco. É infinita, é muito amor. Imagine estar trabalhando com um vaso lá e se quebra e fica torto. É melhor jogar fora e fazer outro, vamos deixar esse de lado, mas o Senhor não faz isso, Ele não joga ninguém fora por causa da sua bondade e misericórdia. Ele vai, te busca, trabalha, coloca a mão de novo, começa a fazer, a moldar, até que se torna assim, uma obra de arte. Isso é pura bondade de Deus para conosco, porque nós não merecemos isso. Nós queremos sair, fugir do centro da sua vontade, sair da sua atenção, mas vai lá, pega, traz de volta. E de uma forma carinhosa, suas mãos começam a nos trabalhar como vasos preciosos. Lá Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isto é bondade e misericórdia. Desde o Éden, o Senhor está trabalhando para recuperar aquele vaso que Ele criara e foi quebrado lá diante da serpente com a desobediência. E completou a sua obra, enviando Jesus, que mediante a sua graça, nos faz de um vaso seco, quebrado, mas molhado pela graça do Senhor, Ele consegue então a fazer desta massa um novo vaso. Eu lembro o Salmo 23, versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É na casa do Senhor que ele entra, na casa do oleiro, e vê lá e trabalhando naquela roda continuamente. É a bondade e misericórdia do Senhor. Está dizendo: olha, observa, porque eu também posso fazer com esse povo rebelde, que é o meu povo. Nas mãos do oleiro, nós vivemos e apreciamos a sua bondade e misericórdia. Salmo Davi 27, versículo 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. É a imagem do oleiro. Todos os dias está lá Ele trabalhando. Eu chego na casa do oleiro e observo com ele, com paciência, com cuidado, está trabalhando lá com o vaso. Coloca seguro, no local seguro, está girando a roda, mas nós estamos firmes porque estamos nas mãos do Senhor. Na casa do Senhor, o artista divino cuida da sua obra com bondade e misericórdia. Mas não basta apenas estar na igreja, é preciso estar nas mãos do Senhor da igreja. Porque muitos estão na igreja, mas não deixam o Senhor trabalhar em sua vida. Fazem presença, bate ponto e vão embora.
A vontade de Deus, diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Quando Ele trabalha, Ele está ali expressando a sua vontade sobre nós. Suas mãos nos moldam por dentro e por fora. Seus pés se movem para caminhar conosco nesta vida. Seus olhos fiscalizam para, se defeito encontrar, fazer um novo vaso. Isso é bondade e misericórdia. Quanto amor Deus expressa quando está fazendo a sua obra. Quanto amor Deus está expressando quando está trabalhando contigo. Às vezes você, pastor, eu estou sendo pisado. Pastor, são tantos problemas. Glória a Deus, porque o barro precisa ser pisado, tirar aquele oxigênio, senão na hora que for moldar vai ter defeito. Precisa ser uma liga realmente para que ele possa trabalhar e fazer uma obra de arte, porque nós somos obras de arte nas mãos do Senhor. Depois que ele criou o homem, ficou olhando, olha que coisa boa que eu fiz, que maravilha. Somos obras de arte nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro, há bondade e misericórdia. Mas guardem isso, a submissão precede a restauração. Quer ser restaurado? Seja submisso. Se entregue, deixe o Senhor trabalhar em sua vida, para que Ele então possa restaurar e fazer de você um vaso novo. E é interessante, pastor, que eu não vi até agora nenhum molde. Ele pegou lá um vaso, começou a fazer conforme estava em sua cabeça. Trabalhou aquele vaso, vamos trabalhar com o outro. Interessante. Por isso somos todos diferentes, porque o molde está com o Senhor. Ele faz conforme o seu desejo, conforme está o seu coração. Eu quero fazer esse dessa forma, o outro dessa outra forma, mas todos conforme o molde, o projeto divino. De Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem fechado o seu ouvido, para não poder ouvir. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está trabalhando, ele está observando, as mãos estão ali, preparando-nos, modificando, nos moldando, mas também estão com os seus olhos atentos para que possa chegarmos a uma perfeição conforme o seu desejo, a sua vontade. Uma coisa importante sobre isso, que nessa fabricação do vaso, nessa fábrica da casa do oleiro, nós temos um termo de garantia. Sabiam? Não temos um termo de garantia assinado pelo Senhor e assinado com sangue pelo nome de Jesus. Porque se houver rachadura, Ele vai lá, pega e faz de novo. Se houve um problema, uma queda, algum defeito, Ele vai lá, volta a moldar, porque há um termo de garantia eterno assinado com Deus quando fez você, quando te preparou como um vaso de bênção para a sua obra. E precioso, um termo de garantia eterno. O Senhor assinou quando nós olhamos para a cruz e ali encontramos com o nosso Salvador. O valor, portanto, não está em nós, porque não é o nosso molde, embora alguns gostam de dizer, Senhor, gostaria um pouquinho mais aqui, esticadinho um pouquinho, a voz um pouquinho igual àquele outro, talvez aquele andar mais elegante, mas o molde não está
em nossas mãos, não nos pertence. O molde é do Senhor. Bondade e misericórdia é que Ele aplica quando trabalha conosco. Bondade e misericórdia para guardar um grande tesouro. Queridos, grandes homens da fé foram homens fracos, alguns rebeldes, até desobedientes. Eram vasos frágeis, mas permaneceram na mão do Senhor. O Senhor trabalhou e se tornaram gigantes. Gigantes, porque foram moldados, vasos fracos, tornado obra de arte, conforme o coração e o desejo do Senhor. Diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro. Vou repetir. Mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O tesouro é o Evangelho. É a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a vida alcançada através de Jesus Cristo. O tesouro é o Espírito Santo em que nós habita, por isso que Ele trabalha por dentro. Enquanto maior o espaço você der no seu interior, mais poderosa vai ser a sua vida. Por isso que Ele trabalha por dentro e por fora. Vasos frágeis, vasos fracos, alguns até mesquinhos, vis, vasos enfermos, mas temos um tesouro precioso, e o valor não está no exterior, mas no nosso interior. Cada um de nós guarda um tesouro como vaso de honra. O próprio Senhor Jesus fez um testemunho sobre Paulo. Atos capítulo 9, versículo 15. Porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios. E Paulo não era um vaso que se cheire, como diz no dito popular, mas o Senhor trabalhou na vida dele, de forma que teve o próprio testemunho do Senhor e tornou-se um grande apóstolo. Com ousadia enfrentou mares para levar a mensagem do poder de Deus. Ele é um vaso escolhido, aqui como o Senhor está dizendo, você também é um vaso escolhido por mim, para estar nesta igreja, para trabalhar nesta igreja, para cooperar com a liderança, para que a igreja possa crescer e a igreja possa levar a mensagem do poder de Deus. Deus está trabalhando com a graça. Vocês são vasos escolhidos para alcançar os perdidos. Não pelo mérito de vocês, mas por causa da bondade e misericórdia do Senhor, que por amor tem preparado esta igreja como um vaso de honra. Um segundo tópico que eu quero levantar, que achei extraordinário nas mãos deste oleiro, que tem nas mãos deste oleiro, nas mãos do oleiro também há esperança. Veja essa cena. Jeremias vai lá, desceu, levanta, desce, entra, ouça, e ele começa a observar. Coisa linda, está lá, o oleiro rodando a roda e lá fazendo aquele vaso. Começa um pedaço de barro, daí não sai nada, mas lá com toda a calma, com toda a sabedoria, com toda a paciência, vai girando, vai rodando, vai ali montando e aparecendo uma obra de arte. Está lá Elias, deslumbrado com aquela cena,
Aí, de repente, diz o texto que o vaso quebrou-se. Quebrou-se na mão do oleiro. Com certeza foi aquela exclamação: oh, acabou, não tem mais jeito, vai jogar fora, vamos ver se vai tentar de novo, começar de novo. Mas, queridos, nas mãos do oleiro há esperança. Se você está nas mãos do Senhor, mesmo que você caia, mesmo que você se quebre, mesmo que passe situações em que o vaso já não está mais servindo, o Senhor trabalha, pega e faz de você um novo vaso, porque a esperança está naqueles que estão nas mãos do Senhor. Na mão do oleiro há esperança. Há esperança para o salvo que se quebra em suas mãos. Nós enfrentamos pressões, nós temos projetos que muitas vezes são fracassados, muitas vezes a esperança se abala, muitas vezes nós estamos no local e se fecha, não entendemos por que aconteceu, vocês podem ir embora, que daqui não vem mais, e agora, e contou o anjo dessa igreja pela manhã, que na mesma semana o Senhor mostrou um outro local, porque há esperança quando nós estamos submisso, sendo trabalhado nas mãos do Senhor. Muitas vezes a fé se abala. Em lugar da alegria, experimentamos a tristeza, o choro, depressão, enfermidades. As impurezas quebram, racha a comunhão, quebra aquele momento, aquela alegria que eu tinha de ler a palavra, de orar ao Senhor, de estar na casa dEle, em cantar louvores com os irmãos. Mas há esperança, porque o oleiro está atento, com os olhos atentos, para de novo trabalhar em sua vida. E aí, trazer de volta a alegria de ser um vaso de honra. Deus está sempre atento. Quando o vaso quebrou, com certeza que estavam de fora, que peninha, mas para o Senhor não. Na mesma hora ele foi, começou a trabalhar de novo, e ali fez um novo vaso. Está no texto. Ele está atento ao seu sofrimento, à sua dificuldade, está atento ao seu projeto que você não está conseguindo levar adiante, está atento aos seus problemas familiares, mas permaneça nas mãos do Senhor, porque os seus olhos estão prontos para corrigir, Ele fazer de novo, trazer à vida a alegria de ser um vaso de honra. Lá no Éden, com certeza também teve uma decepção. O Senhor então cria o homem, a sua companheira. Eles começam então a andar com o Senhor, estavam na roda do Senhor, o Senhor trabalhando, diz o texto, conversava com Adão no final da tarde, estava ali trabalhando Deus no casal, quando de repente se quebra a comunhão, vem o pecado, entra a serpente, pronto, agora acabou, é um era tão bonito, mas ainda lá no Éden o Senhor aponta, olha, virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, essa mesmo que está trazendo a morte, virá para vencer a morte. E o oleiro começa a trabalhar de volta, para que todo aquele que olhasse para Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador, pudesse voltar à roda do oleiro e ali fazer um novo vaso. Duas decepções, na casa do oleiro, mas também lá no Éden. Se caídos, se quebrados, Deus está pronto para moldar. O salmista falou no Salmo 40, versículo 11, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor,
tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor estará atento para que, se cair num lago de lodo, se por acaso se desviar dos seus caminhos, os problemas começarem a perturbar e afastar da sua presença, Ele está atento para te colocar de novo na sua roda de trabalho e dar um local firme para que Ele possa trabalhar em sua vida. Na mão do oleiro, há esperança. Um terceiro tópico: nas mãos do oleiro, a graça. Veja que não só o vaso quebrou, mas lá não foi o fim, porque diz que Ele tornou a fazer dele outro vaso. É por causa do seu amor que Ele vai então, mediante a graça, trabalhar de novo conosco. Aquela rachadura, aquela coisa não existe mais, Ele esquece, deixa para trás. Vou fazer de você um novo vaso, uma nova criatura, um novo coração. E começa a trabalhar agora com um novo vaso, de novo nas mãos do Senhor. Isso é mediante a sua graça. O oleiro precisa de água para malhar o barro e o refazer, porque oleiro fazer vaso do pó, ele não consegue. É preciso então vir a graça do Senhor derramada sobre nós, para que, como um rio vivo de água viva, possa então molhar aquele vaso ainda pó quebrado, mas que possa de novo ele trabalhar para que torne-se maleável e então nos reconstruir como novas criaturas. A graça transforma o barro seco para ser maleável. Por isso que é o único caminho, é pela graça. Você não pode se tornar um vaso se não passar pela graça do Senhor. Barro seco não pode ser moldado. Jesus falou para aquela mulher samaritana: eu sou a água viva. Lá em João capítulo 14 vai dizer: há esperança para a árvore, que mesmo que cortada, mesmo que retirada as suas raízes, há esperança, basta o cheiro da água para brotar e tudo se fazer novo. Esse cheiro da água é a graça do Senhor. Nas mãos do oleiro, a graça. É a graça do perdão, a graça da restauração para a salvação. Graça nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. E aliás ele diz no final: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? As mãos do oleiro moldam o interior e o exterior. Que para receber a graça você precisa estar limpo. Por isso que ele vai lá no fundo: Senhor, olha meu coração, limpa, Senhor Deus. Vai no mais profundo, vê, Senhor Deus, aqueles pecados, aquilo que esteja atrapalhando a minha comunhão para contigo, para que eu me possa aproximar de ti. Limpa completamente e complete com a tua graça. Ele vem e derrama o Espírito Santo sobre nós e nos enche algo precioso que levamos. As mãos do oleiro moldam, mas é preciso você esvaziar o seu interior.
Porque, queridos, nas mãos de Satanás, ele faz o mesmo trabalho. Só que nas mãos de Satanás, ele dá o melhor, mas paga com o pior. Ele dá honra, mas paga com desonra. Ele dá prazer, mas depois você tem que pagar com dor. Ele até dá lucro, mas depois você vive no prejuízo. Ele pode até te prometer a vida, mas o que você recebe é a morte. Somente o Senhor pode te fazer um vaso novo, por causa da sua graça. Há um quarto tópico que eu quero destacar. Nas mãos do oleiro há amor. Veja o texto: conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Paulo, quando vai falar sobre amor, Coríntios capítulo 13, fala: o amor é paciente, o amor é bondoso. O que o oleiro está fazendo lá? Com paciência, estava ali trabalhando no vaso. Não importa o tempo é do Senhor, porque tem alguns barros que são mais duros. Ele molha, se molhar muito vai virar uma lama, não importa, mas vai trabalhando. Às vezes cai de um lado e não, meu filho vem para cá e continua trabalhando, bota a mão lá dentro e acha ainda um excesso de barro, ele tira e com muita paciência ele vai trabalhando em nossas vidas. Que ele, se fosse e não houvesse essa paciência, já estaríamos perdidos há muito tempo. E muitos até exigem mais do Senhor. Haja paciência para alguns. Isso é amor. Trabalhar com paciência sem importar com o tempo, o importante agora é a minha obra, isto é expressão de amor. A vontade de Deus, queridos, é uma expressão de amor, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, o que realmente nós precisamos, e por isso Ele trabalha conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ele faz e trabalha com o melhor, porque Ele conhece o que é bom para nós. O próprio Jeremias, lá no capítulo 29, diz: porque, trazendo a palavra do Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que sei como eu quero que você seja. Sou eu que tenho um molde para te fazer. E não é repetido, e não tem lá, não é automático. É conforme os seus olhos, conforme a sua vigilância, conforme as suas mãos, vai trabalhando, Ele vai nos formando, e isto é puro amor. É um trabalho paciente, mas é um trabalho com ternura, é um trabalho com cuidado, tudo conforme a sua vontade. O tempo é de Deus na restauração. O tempo do trabalho com o vaso é de Deus, não é nosso. Portanto, espera. Está demorando, Senhor? Espera. Você que está dando trabalhinho a mais para Ele, mas Ele não desistiu e continua trabalhando em sua vida. Senhor, mas eu tenho orado, tenho esperado e espera. O Senhor é paciente, está usando a sua vontade, vendo o que é melhor para você, e no momento certo Ele vai dizer: pronto, terminei a minha obra. Porque o amor é paciente, e Ele expressa o seu amor no cuidado terno para conosco. Deus trabalhou muito tempo com Abraão. Foi muito tempo. Não, o Senhor não vai dar, vai. E repetia as suas promessas. Teve que trabalhar por muito tempo para que Abraão se tornasse o que ele queria, o pai de uma grande nação.
Senhor trabalhou com José durante muito tempo. Ele passou por momentos difíceis, mas o Senhor estava trabalhando na sua vida desde ser jogado lá no poço também. Eu acredito que era providência do Senhor para o livrar, ser levado lá para o Egito. O Senhor estava preparando ele para então trazer toda a sua nação e abençoar. O tempo era de Deus na vida de José. Deus trabalhou muito tempo com Davi também. Deus trabalhou muito tempo com os seus discípulos, com Pedro, com Paulo, porque o tempo é do Senhor, mas é um tempo em que Ele libera amor, perdão, para então nos fazer um vaso novo. Também foi por amor que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo na plenitude dos tempos, no tempo certo. A expressão de amor se transformou de uma forma visível, veio a este mundo para que nós, mediante o seu sacrifício, pudéssemos transformarmos em novas criaturas. Por isso o versículo conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é algo muito expressivo, porque o próprio Deus é amor. Na mão do oleiro há amor, porque ele trabalha conforme parece bem aos seus olhos, o melhor para os seus filhos. Na casa do oleiro, lá poderia sentir o cheiro do amor, do olhar, do cuidado eterno, terno para com a sua obra. Na igreja nós devemos também destacar o amor como algo precioso, agradável. Deus é amor, e tudo o que Ele faz expressa seu amor. Os seus olhos expressa que somos amados dEle. Aquele vaso, Ele é atento, está dizendo, eu te amo, pequeno pedaço de barro, e vai trabalhando, e com um olhar atento, aconteceu algo, Ele corrige, porque no seu olhar havia uma expressão de amor ao fazer a sua obra, assim sobre nós também. Portanto, para concluir, falamos que no texto há duas expressões do Senhor e fala duas vezes ao seu profeta. Primeiro ele fala, a palavra do Senhor, versículo 1, que veio a Jeremias, a primeira palavra, dizendo, levanta, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Primeiro foi um convite para que entrasse na casa do oleiro, onde lá podemos observar a expressão do amor, do cuidado, do perdão, da graça. É lá que ele convidou o profeta para entrar. Foi a sua primeira palavra. Lembro de Josafá, quando estava em perigo, 2 Crônicas capítulo 20. E todo o povo temeu, porque outros povos vinham, vamos lutar contra Judá. Opa, também vamos, então vamos lá. Junta lá outro exército, e foi, quando ele olhou de longe, soube da notícia, era algo incontável do inimigo. Tiveram medo, diz o texto, tiveram medo. Ele então chama todo Judá, olha, vamos descer à congregação, à casa do Senhor. Diz o texto que foram os homens, as mulheres, as crianças, para buscar a presença do Senhor, estar diante do Senhor, porque uma grande dificuldade estava ocorrendo. O povo foi à casa de Deus, e lá orou, e lá suplicou, e o Senhor respondeu. Por isso que fala, ouça, que se você não entrar na casa do Senhor, e não ouvir a voz do Senhor, tem algo errado.
que o nosso Deus não é um Deus mudo, Ele tem sempre algo a falar ao seu coração, a exortar. E eles não ouviram através do sacerdote, e lá, olha, vocês vão ter que descer, vocês vão para a guerra. Opa, Senhor, nós não queremos, nós queremos o contrário, é não ir para a batalha, porque nós vamos perder. Vão, botam os levitas na frente, vestem suas vestes sacerdotais, vão e sigam. E foram, diz o texto, que eles foram cantando para o local da batalha. Mas não chegaram nem perto, porque de longe já olharam todo o exército destruído. É como se, olha, eu posso fazer, olha o que eu posso fazer com esse exército, com seus inimigos. Você não precisa batalhar, descanse em mim. A primeira palavra foi essa. Olha, vá na casa do oleiro, observe, ouça a minha palavra. Há uma segunda palavra, lá no finalzinho, versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Veja que no primeiro, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Agora Jeremias está falando, olha, eu ouvi, porque veio a mim a palavra do Senhor. No momento que ele entrou na casa do oleiro, na hora que eu observar tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor falou a ele, veio a mim a palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó e graça. Ele pode fazer um milagre muito grande. Precisamos continuar em suas mãos. Ele quer trabalhar. Ele quer tirar toda a impureza, Ele quer tirar toda a dificuldade. Fala assim, eu posso fazer algo grandioso no meio do meu povo. Isso é amor, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é graça, isso é perdão. Quando nós buscamos e vivemos na casa do Senhor. A segunda palavra, portanto, fala do poder de uma igreja, de estar nas mãos do Senhor. O poder de um povo estar nas mãos do Senhor, que antes estava perdido, mas Ele pode transformar tudo e dar a vitória, para trazer o seu povo de volta à comunhão para com Ele como povo escolhido. A segunda palavra, o Senhor então fala diretamente ao profeta. Porque as mãos do Senhor faz uma igreja vencer contra os inimigos quando ela se levanta. As mãos do Senhor faz uma fonte da graça jorrando sobre a sua igreja. A mão do Senhor faz uma igreja forte, uma igreja que honra o seu Senhor, uma igreja vencedora, uma igreja que celebra com vasos de honra trabalhados por Deus. Hoje nós temos muitas igrejas que imitam casa de oleiro. Nós temos muitos que se aproximam só de boca, com seus lábios pronunciam até louvor, e aumenta-se com os aplausos, e toda uma parafernália, pronto, em que torna um espetáculo, e nos agrada, chama a atenção, mas o Senhor está trabalhando algo simples. Olha, é o vaso, é o barro e eu. Infelizmente,
igrejas que são fiéis aos seus propósitos, igrejas fiéis aos seus mandamentos, às suas rotinas, aos seus dogmas, às suas doutrinas, vasos de aparência somente, mas vasos vazios, vasos de desonra. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A beleza seja de Deus e não de nós. A força seja de Deus e não de nós. A vitória é de Deus e não de nós, porque nós somos vasos frágeis, somente usados para levar, guardar este tesouro que é poderoso. A beleza está dentro e não fora. Cuidado com vasos bonitos por fora, porque é dentro dele que é um tesouro de grande valor para nossas vidas, para aqueles também que estão próximos de nós. Precisamos celebrar as bodas de barro como vaso de honra. Porque, queridos, as perseguições ficaram para trás, os inimigos caíram, sumiram, as incertezas, as lágrimas, todas ficaram para trás. Se hoje a lágrima é de alegria pela vitória, pelo vencer e pelo chegar a 8 anos como igreja do Senhor. Porque essas coisas ficaram para trás. Porque o Senhor trabalhou em sua roda viva esta igreja como vasos de honra. Portanto, e graça, não é a sua vontade, não é o seu projeto, é conforme o projeto do oleiro. Isaías 64, 8 diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Mais adiante prossegue, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Portanto, e graça, venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor, porque vocês são vaso de honra nas mãos do Senhor. E Paulo completa, mas graças a Deus que nos dá a vitória, Jesus Cristo. Eis como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó e graça.